Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Conversando sobre Poder Mulheres que Constroem Pontes podcast. Eu sou Débora Pontes e antes da gente começar o episódio de hoje, já clica no sininho, já curte esse episódio para você não ficar por fora de nada que acontece por aqui. Hoje eu tenho a alegria de receber Maria Paula Bagnoli. Pessoal, Maria Paula é uma mulher incrível, advogada, coordenadora jurídica de uma multinacional grandiosa e que é mãe, amiga, esposa e exerce vários papéis como a maioria de nós mulheres e está aqui hoje com a gente. Então agradeço a sua disponibilidade por ter vindo mais uma vez conversar com a gente. O nosso presencial foi maravilhoso, é falado até hoje. Você levou dados incríveis e que a gente vai poder também aprofundar aqui algumas aberrações da nossa atualidade, mas a gente vai conversar a respeito disso já já. Já expliquei e te apresentei brevemente, mas ninguém melhor do que você mesma para se apresentar. Então dá um oi para quem está assistindo a gente e se apresenta. Tá bom. Bom, prazer, eu sou a Maria Paula, como a Débora disse, sou coordenadora jurídica da Mondelez e também faço parte do Comitê de Diversidade Feminina da empresa. Então, sempre trabalhei no mundo corporativo há mais de 10 anos, né? Passei por algumas empresas, algumas multinacionais e estou aqui hoje na Mondelez fazendo parte desse comitê que tanto me enche de orgulho e é um pouco do que eu vou falar aqui hoje. Também sou mãe do Vicente, que hoje está com 11 anos, então... Fez aniversário semana passada. Foi, no fim de semana. E a minha carreira e a minha maternidade sempre tiveram muito atreladas, né? Então, acho que isso também tem muito a ver com o que eu vou trazer aqui hoje, com essa experiência de vida e com toda essa vivência. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez, de verdade. Você super agregou na nossa edição presencial e eu tenho certeza que vai ser um presente para quem está assistindo aqui o nosso episódio de hoje. Maria Paula, a gente, antes de entrar aqui na nossa salinha de bate-papo para gravar esse episódio de hoje, a gente estava comentando sobre a importância de pequenos insights na vida das pessoas e como esses pequenos insights podem transformar todo um futuro. Sim. E eu estava comentando com você sobre o projeto, né? E até perdi aqui o nome do projeto, depois a gente grava. Sobre o Minha Vida é um Projeto em que eu converso com jovens e jovens adultos da rede pública de ensino aqui do Rio de Janeiro sobre planejamento de vida e carreira. E como, a partir desses pequenos insights, eu consigo ali transformar vidas. E você trouxe um exemplo desse dentro de casa, né? Sim. Então, compartilha essa história que eu achei genial. Eu falei para Débora agora, né? A gente estava conversando que quanto esses insights são importantes, né, na carreira, principalmente na carreira de alguém que está começando, que ainda não tem muita clareza do que vem pela frente, do que pode fazer, quais são as oportunidades, né, que o mundo ali oferece. Então, na minha casa, eu tive a sorte de ter minha mãe, que também é advogada, me trazendo um insight desse. Eu trabalhava num escritório de advocacia, eu já era mãe, estagiária. Né, meu filho nasceu, eu estava na faculdade, no 3º período. Você estava com que idade, Maria Paula? Eu tinha 20 anos. Quando eu fui mãe do Vicente. Jovem a beça. Bastante. Foi uma maternidade bem jovem, mas que transformou tudo, assim, desde muito cedo. Eu acho que foi a sorte, sabe? Porque acho que a maturidade, a posição que eu tô hoje, tudo isso eu devo à minha maternidade, sem dúvida. Então, quando muitos acham, né, que você está perdido por uma maternidade cedo, isso não quer dizer nada. Na verdade, é o oposto para muitas mulheres. Então, foi a minha história de vida, porque eu tive esse apoio, que é o apoio que a gente busca também dar hoje através do comitê, enfim, na Mondelez. Mas falando então da minha experiência, eu estava no escritório de advocacia, que éramos 3 pessoas, eu não tinha muita perspectiva ali dentro, mas eu nem enxergava com clareza quais eram as perspectivas que o direito ainda ia trazer para mim. Na verdade, eu tinha escolhido a faculdade muito porque minha mãe era advogada, eu gostava de estar com ela, eu sempre vivia aquele ambiente do fórum e tudo mais, mas eu não sabia muito bem para onde eu ia ainda. E quando abri o processo seletivo, na época da Souza Cruz, a minha mãe, que já tinha mais experiência, me trouxe esse insight. Ela falou, olha, abri o processo seletivo de uma empresa, é uma super empresa, uma multinacional, acho que faria todo sentido você participar. A empresa, ela te traz essas possibilidades, ela abre teu caminho para isso, acho que tem a ver com a tua personalidade, com o teu perfil. Faz esse processo, investe nisso, porque eu acho que vai fazer sentido para a tua vida.
E eu fiz esse processo seletivo. Eu, na época, estava com 21 anos. E eu lembro até hoje que o dia que eu recebi a notícia foi no dia do meu aniversário. Que legal. Então, foi, de fato, um presente. E eu digo que entrar na Souza Cruz foi a transformação da minha vida. E aí, não só da minha vida profissional, mas da minha vida pessoal. Porque eu acho que ali ainda tinha uma menina se transformando numa mulher e a experiência que eu pude ter dali pra frente transformou a minha perspectiva de vida profissional, obviamente. Abriu todos os caminhos e eu passei por outras empresas, né? E me formou a profissional que eu sou hoje. Mas me transformou também do ponto de vista pessoal. Então, eu acho que o trabalho tem esse poder, né? De trazer um lado de transformação pessoal muito grande. Acho que eu formei minha personalidade, eu admirei mulheres com quem eu trabalhei, eu entendi quem eu queria ser, como eu queria ser. E eu tô aqui hoje. Então, graças a esse insight que eu tive a sorte, né, de ter dentro de casa, mas muitas pessoas não têm, seja porque, né, as pessoas que moram com ela também não tiveram essa experiência. Então, é importante ter outras mulheres falando sobre as possibilidades de carreira, né, sobre o que a gente pode buscar, enfrentar, enfim, para trazer esse tipo de transformação para a vida das pessoas. Esse ponto é super relevante, porque se a gente não tem em casa, mas a gente participa de algum grupo, algum projeto em que a gente possa ter esse insight, beber dessa fonte é muito rico. Eu observo muito isso. No Minha Vida é um Projeto, e que depois eu recebo mensagens assim, professora, aquela dica que você deu, eu compartilhei com a minha mãe, e agora a minha mãe está trabalhando. Então, quando a gente impacta uma vida, a gente, no mínimo, transformou uma família. E o quanto isso é grandioso, né, Maria Paula? E imagino que você, no comitê, que é um comitê de diversidade, né? Um dos temas trabalhados em diversidade pela empresa na qual você trabalha hoje. Eu imagino que você experimente também muitos desses insights, né? De mulheres especificamente, porque o assunto que você trabalha dentro da diversidade é mais voltado para gênero, né? Lideranças femininas, salvo engano. E o quanto essas mulheres vem uma luz ali naquela conversa, naquele treinamento, e a partir dali vão buscar novas possibilidades. Então, se você puder compartilhar com a gente do trabalho no comitê, explicar dos objetivos, vai ser ótimo. Legal. No comitê hoje a gente tem uma série de iniciativas, então é um comitê voltado para a liderança feminina, então para estimular mulheres, apoiar mulheres, empoderar mulheres a buscarem as posições de liderança dentro das organizações, né? E aqui acho que vale a gente fazer um recorte, né, Débora? A gente está falando de uma população feminina que é a maior parte hoje no Brasil. Sim. Mas que quando a gente olha para o recorte das organizações, e aí falando especificamente das indústrias, um estudo recente do CNI mostrou que a gente está em 39% aproximadamente, ou seja, a gente não chega a 40% das posições de liderança nas empresas. Então, aonde estão as mulheres, que são mais da metade da população, dentro das empresas, né? Dentro de cargos de liderança. E acho que aí, eu não tive a oportunidade de ver esse estudo, né, da Confederação Nacional da Indústria, mas há pouco tempo a gente estava pondo uma questão relacionada às lideranças, porque existem as médias lideranças e existem as lideranças em que efetivamente a gente tem tomada de decisão de rumo da organização, rumos decisórios importantes da empresa, né? Então, pensando nisso, esse estudo fez esse recorte, sinalizou se a gente estava falando de uma média liderança ou não, como é que era? Eles trazem sim esse recorte. Na verdade, se eu não me engano, eles entrevistaram, acho que 1.000 executivos de empresas industriais de pequeno, médio e grande porte. Tá. E eles focaram em cargos de liderança ou gerência, ou seja, pessoas que de alguma maneira já coordenam e geram fazem a gestão da equipe, né? Então, eles foi de gerência para cima. Exatamente, eles focaram nesse nicho. E o que eles mostram nesse recorte é isso, assim, que só em todas as empresas que foram, né, analisadas, não chega a 40% o número de mulheres nesses cargos ainda. Então, muitas vezes as mulheres estão entrando nas organizações, mas elas não estão chegando lá. E o que está acontecendo no meio do caminho, né? O que a gente precisa fazer para fazer com que essas mulheres consigam assumir essas posições. Então, esse é o papel de um comitê de diversidade feminina e do comitê do qual eu participo hoje, que é fazer esse diagnóstico dentro da empresa e entender o que a gente pode fazer para criar esse ambiente estruturado
e estimular que essas mulheres consigam chegar lá. Então, desde mentorias, agendas de capacitação, políticas voltadas especificamente para mulheres, a gente olha para tudo isso. E o que a gente fala é exatamente isso que você colocou. Assim, se em cada capacitação, em cada agenda ou mentoria que a gente fizer para uma turma grande de mulheres, uma sair dali transformada, a gente fez o nosso trabalho. Porque Boa. é isso que a gente quer impactar ao menos uma mulher, uma família, e assim a gente vai transformando a nossa realidade, a nossa empresa, e muito mais do que a empresa, acho que é a nossa sociedade. A nossa sociedade, isso é fundamental. E a compreensão de que a gente não vai do zero ao topo da noite para o dia, né? Entender que é uma construção e que a gente precisa também atingir níveis de maturidade até para absorver outros tipos de diversidade, né? Quanto mais a gente mergulha nesse cenário de pessoas diversas, de entender a subjetividade do ser humano, né? Que cada um é um. Aqui, nós temos duas mulheres, mas nós temos as nossas subjetividades. Sim. Você é mãe, eu não. Nós duas somos casadas, já tem um outro ponto de convergência. Nós somos advogadas, mas atuamos em áreas diferentes. Moramos em opostos do Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos as nossas subjetividades e nessas subjetividades também mora a diversidade, né? Sim. Pensar sobre isso e que a gente vai galgando maturidade e entendimento para absorver outras pessoas no grupo é fundamental. Teve no nosso encontro presencial, Maria Paula, você levou um dado que me deixou assim em alerta máximo. Eu já sempre fui uma pessoa muito preocupada com a participação da mulher na sociedade, com a participação da mulher em espaços de poder. Não à toa, né? A gente está aqui no CSP, que é o Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes, e eu entendo a relevância da gente conversar sobre poder entre mulheres. Porque quando a gente pensa em poder, muitas vezes a gente já se direciona para algo mais masculino. Então, a gente conversar sobre poder entre mulheres é extremamente relevante para que a gente se sinta confortável nesses espaços de tomada de decisão, de influência positiva da sociedade. Com certeza. Mas um dado que você trouxe lá no presencial e que eu quero trazer para cá, que me deixou muito alarmada, é que se nós continuarmos exatamente como estamos e não fizermos nenhum tipo de interferência para promover a entrada de mais mulheres em posições de liderança, no mercado de trabalho, enfim. A gente vai ter que esperar mais de 100 anos para alcançar uma equidade. Isso é assustador. Quando eu, enfim, cheguei a esse dado também me chocou, assim, porque a gente acha que a gente já está fazendo muita coisa, né? Quando a gente compara os últimos 10, 20 anos ali, que foi o que eu vivenciei, a gente sente diferença, a gente vê que as empresas falam muito mais sobre isso, as casas falam muito mais sobre isso, sobre mulheres em espaços de poder, mas quando a gente olha para os dados, a gente ainda vê uma longa jornada pela frente. E é isso que você colocou, Débora, se a gente mantiver o ritmo atual de políticas, de investimento nesses temas, a gente vai levar mais de 130 anos, na verdade, para atingir uma equidade entre homens e mulheres. Então, esse dado choque, eu acho que ele mostra o porquê a gente precisa estar aqui falando disso, porque as empresas precisam focar nisso. E também nessa pesquisa que eu mencionei antes da CNI, eles fizeram um recorte dessas empresas que foram entrevistadas e cerca de 14% só hoje tem um grupo interno estruturado para falar sobre gênero. Esse número ainda é muito baixo. Muito baixo. Então, a gente precisa fomentar mais esse ambiente dentro das empresas, estimular esses grupos a falarem mais sobre isso, porque é um papel de todo mundo. Acho que é um papel individual meu, como cidadã, mas é um papel das empresas também, né, nesse meio da sociedade da qual elas fazem parte. Então, a gente precisa estimular isso para que a gente não demore 130 anos. Para que a gente possa ter uma aceleração aí desse dado e que a gente consiga atingir essa equidade antes. Como é assustador, né? Porque você está dizendo que se a gente continuar fazendo o que a gente faz hoje, que já é muito mais do que a gente fazia há 10 anos atrás, a gente ainda assim demora mais de 130 anos para atingir equidade entre homens e mulheres. Sim. Então, o quanto isso é
assustador e desafiador também. Sim. Porque eu costumo falar que quanto maior a oportunidade, maior o desafio, né? E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior o desafio, maior a oportunidade. Então, essa frase, ela se retroalimenta. Sim. E pensando num desafio dessa magnitude, oportunidades se põem. Não só para a gente pensar em políticas públicas, por exemplo, mas para a gente pensar o que a gente pode fazer no CPF e no CNPJ, para quem tem empresa, que é o meu caso, eu sou empreendedora. Então, o que a gente pode fazer no CPF e no CNPJ para mudar esse cenário, para criar uma aceleração desse cenário. E penso que o trabalho que já vem sendo construído no comitê pode muito servir de exemplo nesse sentido, né? Porque vocês já adotam ali algumas práticas que dão apoio e suporte para o crescimento de mulheres no mercado de trabalho, né? Ali dentro do cenário da empresa. Mas o que eu acho interessante, eu já vou passar a palavra para você, só para explicar porque eu disse mercado de trabalho, embora a gente esteja falando de um comitê que está inserido dentro de uma multinacional. Sim. Quando você prepara uma mulher dentro de uma empresa, por exemplo, você a prepara para ir para outras empresas, para levar essa mensagem também para outros cenários. Então, não é sobre a empresa X estar preparando a equipe para ela. Isso é muito mais, isso transborda sempre para toda a sociedade, né? Sim, perfeito, Débora, exatamente isso, assim. O foco da empresa, obviamente, é estimular, né, alavancar mulheres dentro da organização, mas vai muito além do que isso. Você quer transformar a vida daquelas mulheres. Exato. Seja para ficarem ali naquela empresa ou não. Então, a gente até tem um dado de uma mentoria, de uma agenda de capacitação que a gente fez, em que mais de 50% das mulheres saíram daquela agenda e se inscreveram em um curso, em uma qualificação adicional. Então, isso mostra pra gente como a gente conseguiu movimentar a vida delas. E essa qualificação que elas vão fazer vai para muito além da empresa, né? Vai mudar a vida delas, vai gerar outras oportunidades. Então, a gente também tem relatos de algumas que vão tentar outras posições dentro da organização. Posições que antes elas achavam que elas não eram capazes de assumir e que agora, mais conscientes, empoderadas, elas entendem que sim, elas são capazes. Então, a gente já teve muito relato nesse sentido. E é isso, assim, é apoiar mulheres para além da organização, para que elas se movimentem para o mercado, para que elas mudem, de fato, a vida delas como um todo. Sensacional. Eu estou aqui pensando, né? Eu estou te ouvindo falar sobre a transformação da vida da mulher, sobre a transformação da sociedade. E eu estou pensando o quanto a gente ainda tem de pessoas que acham que esse tema ou que essa agenda é um mimimi. Que, na verdade, a gente não precisa de grupos debatendo isso, porque só o que importa é a competência. Eu tô pensando sobre isso e me vem uma pergunta que eu até quero fazer para você. Porque é uma pergunta, assim, ela é uma pergunta desafiadora. Até hoje eu não consegui uma resposta, mas, de repente, você me ajuda. A gente pode pensar juntas a respeito disso. Mas é uma reflexão que eu sempre faço. Se assim fosse... Se a gente só precisasse de competência, será que não existe mais 20%, né? Porque você falou de 38% de mulheres em espaços de liderança na indústria, de acordo com a última pesquisa do CNI. Isso, 39, mais ou menos. 39%. Será que não existe mais 11%, por exemplo, de mulheres muito competentes para assumirem essas posições de liderança? Será que só competência basta? Eu sempre me pergunto isso, porque no fundo, eu acredito que a gente tem um viés. Eu vou falar de um viés inconsciente, porque a gente vive dentro de uma sociedade e a gente é forjado de acordo com a cultura da sociedade em que a gente vive. Mas eu realmente acredito que existe um viés inconsciente que faz a gente pensar em algumas imagens referentes a algumas posições. Por exemplo, via de regra, quando a gente pensa em poder, e a gente já começou o nosso bate-papo falando sobre isso, a gente pensa numa figura masculina. Quando a gente pensa num líder, normalmente a gente fala um líder. É difícil a gente falar uma líder. E quando a gente pensa na figura de liderança, via de regra, a gente pensa num homem de terno branco. E eu não estou falando só do que eu acho, né? Existem pesquisas que apontam isso. Então, será que só competência basta?
Será que só currículo basta? Eu acho que isso que você falou me trouxe um outro insight, que é assim, eu acho que as mulheres também... Certamente existem mulheres qualificadas e habilidosas para assumirem essas cadeiras. Mas eu acho que aí entra uma outra coisa que a gente estava falando antes, que é a mulher se reconhecer pronta para assumir aquela posição. E aí, a Sheryl Sandberg, que eu gosto muito dela, ela foi uma executiva no Facebook, né? Acho que foi a primeira diretora mulher do Facebook, ela tem até um livro falando da trajetória dela. Ela fala isso, que os homens, eles normalmente já se consideram aptos. E eles têm muito esse convencimento. Enquanto as mulheres normalmente não se consideram aptas, mesmo para aquelas posições em que elas já estariam prontas. E por aí você vê que falta, né, um reconhecimento nosso como mulher do papel que a gente tem, da capacidade que a gente tem, muitas vezes das nossas qualificações, porque sim, muitas mulheres podem até estar prontas para assumir essas posições, mas elas não se veem dessa forma. Então, eu acho que é isso também, né? É o quanto a gente vai lá e busca aquela promoção ou busca aquela cadeira de liderança, porque muitas vezes a gente não está se reconhecendo dessa forma, enquanto os homens não. Eles naturalmente já se reconhecem, ainda que muitas vezes eles não sejam tudo aquilo, mas eles se reconhecem daquela maneira. Essa tua fala me lembra também de uma pesquisa que eu vi sobre aplicações a vagas de trabalho, né? E aí o homem, às vezes, por exemplo, a gente tem lá 10 requisitos para vaga. O homem preenche 5. Ele fala, essa vaga é a minha cara. Aí a gente preenche 9 e fala, ai meu Deus, tá faltando inglês fluente. Não vou me candidatar. E a gente nem se candidata. Não vou me candidatar. É isso. A gente nem se candidata. E aí a gente não consegue ocupar essas posições. Lógico, porque a gente nem se habilita, né? Nem se coloca à disposição. Exatamente. Se habilita nesse sentido, não se coloca à disposição. E pensando nisso, acho que tem um outro ponto também. Além do reconhecimento de entender que somos capazes e estamos prontas, eu acho que tem toda uma carga também relacionada à nossa vida extra-trabalho, né? Da nossa vida pessoal. Mesmo para as mulheres que não são mães. E eu falo isso muito por mim, vou te explicar por quê, mas porque eu não sou mãe, então eu vou explicar por quê, mas mesmo para as mulheres que não são mães, a gente acaba tendo uma carga extra-trabalho que muitas vezes, e eu já vi amigas minhas falando sobre isso, não, tá bom. Eu já atingi essa posição aqui de supervisão, de coordenação. Eu não vou aplicar para gerência, porque eu não tenho tempo para isso. Sim. Eu ainda tenho tantas outras coisas para cuidar, eu não tenho tempo, então eu não vou aplicar, não vai dar certo. E como é que você enxerga isso, ou esse tipo de tema chega para você lá no comitê, essas falas? Vocês têm um espaço aberto de diálogo? Como é que funciona? Sim. Eu até estava lembrando disso, né? Porque também tem um outro dado que fala que as mulheres, né, têm uma carga em casa cerca de 7 horas a mais do que os homens, com cuidados domésticos. Então, mesmo mulheres assalariadas, e eu nem digo mulheres que optam por trabalhar em casa, não. Eu digo mulheres que trabalham fora e ainda assim, os homens também trabalham fora, mas elas assumem uma carga maior. E isso reflete dentro das organizações dessa forma que você colocou. Então, sim, a gente se sente mais sobrecarregada. Naturalmente, a gente muitas vezes decide não ocupar uma posição porque a gente acha que não vai ser capaz em razão, né, do nosso volume de demandas domésticas, em casa, enfim. E sim, a gente tem esses ambientes de troca, a gente fala sobre isso. Eu acho que um ponto que me lembra agora principalmente a questão da licença maternidade, porque eu acho que é um momento em que a mulher faz muito essa reflexão, assim, né? Do tipo, olha, eu vou engravidar. Às vezes ela faz essa reflexão até antes. Eu pretendo engravidar, então eu vou dar uma desacelerada, eu não vou assumir um projeto, eu não vou assumir uma nova vaga. Eu não vou me desafiar nessa posição porque eu pretendo engravidar. Isso, assim, para dali a 9 meses. Ela nem engravidou ainda, ela já tá pensando. Eu ouvi essa fala de uma amiga há 3 meses. Essa fala. Porque é isso. Então, e aí ela já pensa que aí ela sai, tem a licença, bom, ela volta. E aí eu acho que vem o papel da empresa em mostrar que ela vai retornar, mas ela vai ter um acolhimento. Ela vai ter uma jornada flexível de acordo com a realidade dela. Ela vai ter uma adaptação à nova realidade.
E você precisa preparar não só as mulheres que vão passar por situações como essa, e aí eu estou usando como exemplo a questão da maternidade, mas poderia ser qualquer outra questão pessoal ali que demande, né, um tratamento diferenciado, mas você também tem que preparar os líderes para isso. Líderes homens e mulheres. Porque eles precisam entender o momento de vida ali das suas lideradas e saber agir com empatia dentro da realidade, né, que a gente vive. Então, a gente tem uma preocupação grande do comitê sobre isso. A gente tem esses grupos de troca, de conversa, de terapia em grupo, tudo que a gente precisa ali para poder se fortalecer e se encorajar aí a buscar esses caminhos e essas posições, independentemente do momento de vida em que a gente esteja. Ótimo, porque falar faz parte do processo de cura, né? Sim. Quando a gente fala, o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Eu sempre repito isso, porque às vezes eu falo porque eu preciso ouvir. Sim. É tão importante eu falar algumas coisas. Hoje mesmo, eu fiz uma live de manhã e eu falava sobre uns temas que são importantes para mim, que eu preciso falar isso, eu preciso falar de coragem, eu preciso falar que a gente tem que coragem não é ausência de medo, que coragem é fazer apesar do medo, e que a gente precisa lá e fazer a nossa parte. Que adulto faz o que tem que fazer, que quem faz o que quer é criança. E eu falava sobre essas coisas, mas porque eu precisava ouvir aquilo naquele momento. E o quanto é importante a gente ter espaços para falar e ouvir de forma segura sobre dores que são muito nossas, né? E trazer aliados, e isso é fundamental, a gente trazer aliados para ouvir e eventualmente contribuir com falas relacionadas ao nosso universo é tão significativo, né? Porque quando a gente fala só entre a gente, só a gente continua entendendo do nosso problema, da nossa dor, do nosso desafio. Mas quando a gente traz os aliados, né, começa a agregar homens nesses espaços para ouvir, para contribuir, o quanto esse debate fica mais rico, né? E não se trata de assunto de mulher ou de assunto de homem, mas se trata de uma construção de uma sociedade plural, né, Maria Paula? Com certeza. E a importância dos aliados ela é muito grande, como você colocou, Débora, porque hoje, como eu disse, a gente é boa parte da população, a maioria, mas os homens são a outra metade. E a gente precisa contar com eles como aliados se a gente quer alavancar essa agenda e não quer demorar os 130 anos para atingir a equidade. Então, a gente precisa contar com eles. Acho que a gente não pode ver os homens como inimigos. Pelo contrário, a gente precisa realmente se reunir. E essa é uma das iniciativas que a gente tem no comitê, por exemplo, né? A gente tem uma agenda específica de capacitação para homens sobre temas relacionados à liderança feminina. Por quê? Porque a gente precisa, antes de tudo, convencê-los do que a gente está falando. E que eles sejam replicadores dessa mensagem, que eles levem isso para os seus times e que eles sejam líderes melhores também. Então, essa agenda é uma agenda super importante e que a gente dá muito valor também internamente. Muito bom. Isso a gente faz aqui, né, no nosso ambiente também, do Conversando sobre o Poder. Faço questão de sempre ter pelo menos um homem entre os nossos palestrantes. Sim. E convido muitos homens para a plateia. Infelizmente, eles ainda vão em menor número. Eu acho que muito em razão do nome do nosso movimento, né, que é Conversando sobre Poder, Mulheres que Constroem Pontes. Talvez se o movimento fosse só Conversando sobre Poder, eu tivesse mais homens na plateia, mas eu não abro mão do Mulheres que Constroem Pontes, porque eu realmente acredito, e tem pesquisas também que suportam isso, esse dado que eu vou falar agora, o quanto nós mulheres somos multiplicadoras na sociedade, né? O quanto que a gente tem esse poder de levar a mensagem para dentro de casa e fazer isso reverberar na sociedade de uma forma muito célere, assim como os jovens, as crianças e os jovens também têm esse poder de multiplicação da mensagem rápida. Mas eu aqui durante do nosso papo, minha cabeça foi fervilhando, eu fui pensando em várias coisas, como, por exemplo, a gente estava falando de equidade, a gente estava falando dos aliados, da importância do acolhimento da mulher quando ela volta de uma licença maternidade, e o quanto esse tema é polêmico na nossa sociedade, né? A gente tem outros países no mundo que já evoluíram imensamente em relação a isso, que tem períodos de licença maternidade e paternidade equiparados. Sim. Em que os pais, né, exercem, e aí pai e mãe exercem o poder parental, né, essa parentalidade, essa maternidade de forma
proporcional, eles nem precisam tirar as licenças juntos, eles ficam ali um ano, um fica um ano com a criança, o outro fica o outro ano com a criança. Em alguns países esse tempo é menor, mas são tempos equivalentes em que esse casal pode exercer essa parentalidade sobre o filho, sobre os filhos, enfim, às vezes vem mais de um, às vezes são irmãos adotados, às vezes são filhos gerados, e não importa qual é o tipo de casal, como esse casal se forma, o que importa é que a família precisa se estruturar em torno daqueles novos serezinhos que estão chegando para habitar o lar. É uma fase de adaptação, né, para os dois. Exato, e como aqui a gente ainda passa por uma questão de a mulher se adapta melhor porque ela passa mais tempo com as crianças. Sim. E acho que até é uma expectativa que é até gerada sobre os homens, assim, de não serem os que vão cuidar dos filhos e ficar em casa. E acaba tendo até um julgamento quando é o contrário, né? Quando eu já conheci mulheres executivas de alta liderança em que elas assumiram posições de executivas em empresas e os homens optaram por ter um trabalho talvez mais flexível para poder cuidar dos filhos e ficar mais em casa, mas isso também vira uma questão, né? Porque é colocada essa expectativa sobre o homem de que esse não é o papel dele, sim é o papel da mulher. Uhum. Então eu acho que isso a gente precisa romper desde a nossa casa, assim. Acho que é um papel nosso. A gente falou tanto de influenciar homens, né? E eu estava falando da influência sobre os homens da minha organização, mas é um papel nosso também no CPF, como você diz, Débora. E eu posso dizer que é um papel que eu exerço na minha casa, tanto com meu marido quanto meu filho, porque eu tenho esse desafio de criar um menino, né? Então, romper com esses pensamentos, trazer... Esses padrões, né? Exatamente. Que não devem existir, porque eu acho que quando a gente começar a romper isso dentro da nossa casa, as coisas vão mudar de verdade, sabe? Eu também acredito nisso. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Eu poderia ficar aqui conversando com você horas, porque esse papo me fascina e falar com você é uma delícia. Mas, para a gente encerrar, o que você gostaria de deixar de mensagem final, como se você estivesse falando para o seu filho, que é um menino? O que você diria para ele agora, como uma mensagem final para apoio e fortalecimento e equidade de gênero na nossa sociedade? Ah, legal. Tem muito a ver com uma vivência que eu tive com ele, inclusive. Enquanto eu estudava, acho que foi até para o seu evento, Mulheres que Constroem Pontes. Ele me questionou, assim, por ser menino, né? Por que você fala tanto de mulheres? E por que mulheres são mais importantes? Porque na cabeça dele, essa é a vivência. Inclusive, eu boto ele para assistir comigo palestra, TED, no YouTube. E ele sempre vendo, né? A mãe dele estudando muito sobre mulheres. E ele, por que mulheres são mais importantes? Quase como se eu estivesse colocando ele de escanteio. E aí eu vou conectar isso com um pouco do que eu expliquei para ele e com uma frase da Sheryl Sandberg, que eu falei há pouco tempo atrás dela, e que eu gosto muito, que é: no futuro não haverá líderes mulheres. Haverá apenas líderes. E é por isso que a gente precisa falar de mulheres. Porque para a gente atingir a equidade, a gente no futuro não precisar falar mais disso, que é o que a gente busca no fim do dia, Exato. A gente precisa falar muito agora. Então foi um pouco do que eu expliquei para ele, de uma maneira um pouco mais lúdica, mas que a gente fala muito agora, porque a gente precisa acelerar isso para que no futuro a gente não fale mais. Então, esse é o meu propósito enquanto mulher dentro de uma organização, o meu propósito como mãe. Então, vai muito além do meu profissional, vai também para o meu lado pessoal. E é isso. Acho que isso resume um pouco do que você me perguntou. Perfeito, Maria Paula. Muito obrigada. Eu realmente acredito nisso. Então, vamos continuar batalhando, dialogando, fazendo o nosso papel e tudo que está ao nosso alcance para que amanhã as futuras gerações enfrentem menos desafios do que a gente está enfrentando hoje, ou ao menos desafios diferentes. Verdade. E que esse não seja mais um tema, né? Eu espero por isso. Verdade. Obrigada. Pessoal, esse episódio de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.